Boa noite. Boa noite. No Dia Mundial de Combate à LGBTfobia, vamos conversar com Kiara Vieira, historiadora e professora da UFESA. E o questionamento sobre um CAPS fantasma aqui em Mossoró. O cenário político está no ar. Hoje é terça-feira, 17 de maio, uma data marcada pelo Dia Mundial de Combate à LGBTfobia. Então, vamos conversar sobre esse assunto. É um assunto que tem sido recorrente nas rodas, nas pautas, na imprensa. A gente precisa falar disso. Se você tem sua dúvida, sua ressalva, seu questionamento, participe do programa de hoje através das nossas redes sociais. Twitter, @CenaPolíticoTCM, o WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Participa com a gente, manda sua pergunta para a professora Kiara, que está aqui já no estúdio, conversar sobre esta data, a necessidade, a importância desta data hoje. Então, participe. Vamos falar também sobre eleições. Hoje tem notícias sobre PSOL e também vamos trazer sessão ordinária da Câmara Municipal de Mossoró. Fique aí com a gente e participe. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo, para toda Mossoró e todas as cidades que recebem os serviços da TCM. Mando um forte abraço, Carol, no começo do programa desta terça-feira para o Tiãozinho, o Tião, lá de Caraúbas, que tem um comércio, a mercearia São Sebastião, tem de tudo lá, até freio para gato. Onde é que tem? Lá em Caraúbas, no Centro Comercial de Caraúbas. Ele sempre assiste aqui a gente, é o pai do Robson, são irmãos fraternos e sempre acompanham aqui o nosso cenário político, viu, Carol? Um abraço, então, para o seu Tiãozinho. Quero mandar um alô também para a Antônia, do aeroporto. Ela diz que adora assistir o cenário político, às vezes não consegue, mas sempre que pode assiste ao cenário político. Então, um alô para a dona Antônia, do aeroporto. Muito obrigada pela audiência. Falando agora de Câmara de Mossoró, o dia 17 de maio marca o Dia Internacional contra a LGBTfobia. E em alusão a isso, o vereador Pablo Aires, juntamente à Rede de Bandeira, promoveu uma reunião pública com o objetivo de trazer debates e propostas que visem diminuir a violência contra a comunidade. No dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças. A partir daquele momento, a data passou a representar o Dia Internacional contra a LGBTfobia, uma luta longe de acabar. Uma data que significa muito mais protesto do que vitória. Diante disso, o vereador de Mossoró, Pablo Aires, do PSB, realizou uma reunião pública sobre isso na Câmara Municipal. É um momento na Câmara Municipal não de alegria, porque a gente se reúne para discutir dados importantes, né? Sobretudo no momento em que Mossoró, em apenas um mês, teve 3 mortes de pessoas da comunidade LGBT, mortes cruéis. Com o tema Não Quero Ser a Próxima Vítima, Políticas Públicas para o Combate à LGBTfobia em Mossoró, a reunião também foi realizada pela Rede de Bandeira, ONG de luta da cidade em defesa da comunidade. Uma das integrantes é Joriana Pontes, ativista e militante da causa. A gente faz toda essa luta, né, assim, do feminismo, dos movimentos LGBTs, com recortes também para as lésbicas, para as trans, que é muito importante. A gente está perdendo muitas trans, né, muita mulher trans, e aí é o alerta. A placa de censura no meu corpo diz não recomendado à sociedade. Foi com essas palavras da canção Não Recomendado, do artista preto, gay, carioca Caio Prado, que a audiência aqui na Câmara Municipal de Mossoró começou neste dia 17 de maio de 2022. A ideia do encontro é justamente essa, de denunciar essa tentativa de censura e de silenciamento e reforçar que sim, a população LGBTQIAP+, também é sociedade. Pouco mais de um mês antes do Dia Internacional contra a LGBTfobia, 3 casos geraram debates e revoltas, não só em Mossoró, mas em todo o estado. Um deles envolveu o advogado Eliel Gomes, de 25 anos, assassinado a tiros no dia 9 de abril. A amiga dele, Anne Moraes, participou da reunião.
É necessário que a gente ocupe esses lugares, que a gente fale sobre isso, que a gente traga não só a política em si, mas também a jurisdição, de precisamos aplicar essas leis já existentes, precisamos realizar políticas públicas em relação a isso. A ocasião contou com ativistas da causa, além de instituições e autoridades municipais e estaduais, com o propósito de trazer respostas e construir questionamentos acerca da realidade. Essa discussão não deve acontecer só no dia de hoje, ela deve ser efetiva, deve ser permanente, porque todos os dias do ano pessoas LGBTs perdem a sua vida, perdem os seus direitos. Então estamos aqui hoje lutando, reivindicando pelos nossos direitos, sobretudo o direito à vida. Exatamente, extremamente importante. Semana passada nós trouxemos, inclusive, uma fala do vereador Pablo Aires, quando ele fez a proposta da reunião, explicando a necessidade. Aí você viu uma reportagem completa sobre o assunto. E agora, o que não falta são desdobramentos para a gente entender, para a gente conversar sobre esta questão. E agora a gente conversa com a professora Kiara Vieira, que é doutora em História, a sua pesquisa em Gênero e Sexualidade é vinculada ao Centro de Referência em Direitos Humanos do Semiárido, na UFERSA. Está aqui para conversar com a gente sobre este assunto e as necessidades de esclarecimento sobre esta questão que ainda é preciso tanto que se bata nessa tecla. Professora, boa noite. Muito obrigada pela presença aqui com a gente. Eu queria que a gente começasse com essa história de luta do grupo LGBTQIA+. Por que existe essa luta específica? Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os telespectadores e telespectadoras da Rede TCM, não só aqui em Mossoró, como nas 12 cidades em que a TCM leva informação e entretenimento. Queria dizer que esse dia é um dia específico a nível de mundo, né? Hoje, dia 17 de maio, é o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. Em comemoração, aqui nessa mesma data, em 1990, foi extraído pelo Cadastro Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde a homossexualidade como sendo, né, uma doença. Então, é um marco para a luta. E por que é importante, né? Respondendo à pergunta de Carol Ribeiro, né? Porque nós temos ainda, a nível de mundo, um número de assassinatos gigantesco de pessoas LGBTQIA+, não porque essas pessoas cometeram crimes, não porque essas pessoas foram de encontro às regras da sociedade, né, que estão postas, né, mas simplesmente porque essas pessoas, elas amam, elas desejam e elas vivem a sua sexualidade, elas vivem a sua identidade de gênero, que não seja heterossexual. Então, essas pessoas, elas são assassinadas com requintes de crueldade, né? Com requintes de crueldade que não é visto em nenhum outro crime, né? Simplesmente por amarem, por desejarem pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo. Por isso que essa luta ela é histórica, ela não é de agora, né? Ela é bastante antiga, né? E por isso que ela ainda precisa acontecer e se fortalecer ainda mais. Quando a senhora fala de fortalecimento, é porque a violência tem aumentado. Como a gente viu na reportagem, na própria discussão na Câmara, mais pessoas LGBT estão morrendo, sendo assassinadas. Sim, sim. Nós temos números que são alarmantes, né? O Grupo Gay da Bahia é um grupo, hoje, né, em atuação, é o grupo mais antigo, né, do movimento LGBT no Brasil. E o Grupo Gay da Bahia faz um relatório anual a partir de um observatório. E nesse relatório, por exemplo, né, os dados últimos que nós temos, o RN está em 5º lugar como estado mais perigoso para viver alguém que é da população LGBTQIA+. Né? Natal é uma das cidades onde mais se mata e mais comete crime por LGBTfobia. O Brasil continua sendo o primeiro no ranking do mundo, dos países que oferecem esses dados, porque nem todos os países oferecem, que mais mata pessoas LGBT, com um destaque para as pessoas trans, mulheres trans, homens trans e pessoas travestis. Ao mesmo tempo que nós somos o país que tem a maior parada LGBT do mundo e que nós somos o país que mais consome pornografia de pessoas trans. O que demonstra, né, o quanto a nossa sociedade
né, fala uma coisa, faz uma coisa, mas em um outro momento também faz outra que é completamente destoante daquilo que prega. Ao mesmo tempo que nós matamos mais, nós consumimos mais, né? E essa escalada do aumento dos assassinatos, né, ela vem sendo observada por várias instituições, várias entidades, várias ONGs a nível de Brasil e também ONGs internacionais, como a ILGA, né, que fazem esse levantamento desses números, e é observado o quanto esses números eles têm crescido, né, e na pandemia de forma ainda mais assustadora, né, com um grande problema que ainda não resolvemos, que são as subnotificações. Muitos desses crimes, quando são denunciados, muito dessa violência sofrida pela população LGBT, quando chega, né, no aparato do Estado, nas delegacias, eles são subnotificados. Inclusive, uma das pautas hoje, né, na Câmara Municipal de Mossoró é exatamente, né, esse despreparo e a urgência, né, das forças de segurança, das forças policiais, em lidar com as demandas e necessidades dessa população. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco a gente continua o assunto, ainda tem muito questionamento, você pode participar. Daqui a pouquinho a gente volta.